Fala galera, tudo bom? Sou o professor Cadu, novamente aqui com vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam protegidos aí do vírus. Vamos continuar o nosso assunto. A gente está falando de citologia, mais especificamente a gente está falando de citoplasma. Então, cara, continuando o citoplasma, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver hoje as organelas citoplasmáticas. Olha o nome, organelas, ou seja, são orgânulos, são estruturas que vão funcionar como órgãos para manter a célula viva, mantendo e realizando as atividades celulares, atividades vitais para a célula e para as células de forma geral. Então a gente vai ver, na verdade, algumas delas. Por que, professor? Porque existem muitas organelas citoplasmáticas e para a aula não ficar tão extensa e cansativa, a gente vai ver umas hoje, a metade delas, e amanhã a gente vai ver, e futuramente, né, amanhã ou futuramente, a gente vai ver as outras. Vamos aí a algumas classificações, alguns tipos de organelas. Tu tem o retículo endoplasmático rugoso, tu tem o retículo endoplasmático liso, tu tem ribossomos, tu tem o complexo de Golgi, tu tem o lisossomo, peroxissomo, mitocôndrias, tu tem os plastos como o cloroplasto. Então todas essas são organelas citoplasmáticas. Beleza? Bem, as organelas citoplasmáticas elas recebem duas classificações básicas em questão a ser constituída por um envoltório celular, pelo envoltório membranoso, ou aquelas que não têm um envoltório membranoso, ou seja, não tem uma constituição membranosa. Beleza? Então, tu tem as organelas membranosas e as não membranosas. É mais fácil de falar primeiro quem são as não membranosas, porque são apenas duas, ou seja, não tem um envoltório membranar. Quem são, pessoal, essas duas que não tem esse envoltório membranar, não tem essa constituição da membrana plasmática? Duas, os centríolos e os ribossomos. Então, se eu já sei que essas duas não têm membrana, claro que todas as outras apresentarão o envoltório membranar? Sim. Então, retículo endoplasmático liso rugoso tem membrana. Complexo de Golgi, mitocôndria, cloroplasto, peroxissomo, lisossomo, tem membrana. Então é mais fácil tu lembrar que não tem, são só duas, centríolo e ribossomo, e por exclusão todas as outras têm membrana. Beleza? Então vamos iniciar. Quando eu falei de citoplasma, né, na nossa última aula, eu falei sobre o citoesqueleto. E um dos citoesqueletos que eu falei foi dos microtúbulos. Os microtúbulos que vão fazer a constituição de uma organela citoplasmática. Os centríolos. Beleza? Centríolos são estruturas muito importantes para a célula. Por quê? Porque os centríolos eles são responsáveis pela formação dos cílios e dos flagelos, onde a principal função dos cílios e flagelo é a movimentação da célula, onde a célula vai apresentar mobilidade, a movimentação celular. Além disso, o cílio, principalmente, né, ele vai ser responsável também pela defesa ou até expulsão de partículas, como acontece na traqueia. Nossa traqueia é cheia de cílios, onde esses cílios eles expulsam as impurezas. Além disso, o flagelo ele também pode funcionar também na captura de alimento, como por exemplo nas esponjas, tem uma célula chamada de coanócito, onde esse coanócito tem um flagelinho que ele fica vibrando para capturar um alimento para poder fazer a nutrição. O que mais esse centríolo faz, professor? O centríolo ele também vai participar do processo de divisão celular. É ele que faz a organização do material genético, ele que organiza o material genético e depois auxilia na distribuição de forma correta para as células filhas que vão ser produzidas. Então o centríolo, como é que ele faz isso? Ele produz fibras, chamadas de fibras do fuso, onde pode ser fibras do fuso mitótico, se for a divisão celular for a mitose, ou pode ser fibras do fuso meiótico. E o que faz essas fibras? Essas fibras, simplesmente elas vão organizar os cromossomos e depois elas vão dividir os cromossomos de forma igualitária para as células filhas que serão formadas. Então o centríolo aí é muito importante. Bem, outra organela não membranosa são os ribossomos, cara. Os ribossomos é uma organela muito falada, muito comum, que geralmente você escuta falar desde o seu fundamentalzinho e também no ensino médio. O ribossomo, ele vai ser uma estrutura formada basicamente por RNA, certo? Então ele vai ser constituído por RNA ribossômico, RNA-R, onde ele vai ter duas partes, a subunidade maior, que fica na região de baixo, e a subunidade
menor que está aqui na imagem, na região de cima, mas pode estar invertida. É só prestar atenção onde tem a parte menor, é subunidade menor, onde tem a maior, é subunidade maior. Professor, mas qual é a função do ribossomo? Então, eu já te falei a estrutura do ribossomo, de que ele é formado, mas qual é a função dele? A função do ribossomo é uma função clássica que todo mundo geralmente pede quando fala de ribossomo. A função dele é síntese proteica. Professor, o que é síntese proteica? Produção de proteína. Não esquece disso. Quando o RNA mensageiro ele chega lá no ribossomo, esse RNA mensageiro ele passa por um processo chamado de tradução. Então, essa tradução, a mensagem do RNA mensageiro será lido e a partir dessa leitura será produzida uma proteína, certo? Então, a função do ribossomo, síntese proteica. Beleza? Então, aí eu já te matei, a gente já falou, a gente já aprendeu as duas organelas não membranosas. Vamos continuar. Bem, outras organelas citoplasmáticas muito importantes são os retículos endoplasmáticos. Aí tem dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. Por que ele recebe o nome de rugoso? Porque ele tem aderido na sua superfície membranar, já que ele é um complexo de cisternas, um complexo membranoso, ele vai ter na sua superfície membranar muitos ribossomos aderidos, dando um aspecto de rugose, dando essa rugosidade. O retículo endoplasmático rugoso também pode ser chamado de retículo endoplasmático granular, devido a esses glânulos que nada mais são que os ribossomos. Já no retículo endoplasmático liso ou aglanular, é porque tu tem ausência dos ribossomos, você não vai encontrar ribossomos aderidos nele. Então, como eu havia falado, essa estrutura ele vai ser uma bolsa de tubos membranosos. São membranosos. Ah, então é uma organela membranosa. Sim, é uma organela membranosa que vai apresentar a mesma constituição da membrana plasmática que nós já vimos na nossa aula de membrana plasmática. Então, qual é a função dele? Bora ver a função de cada um deles. Bem, só uma curiosidade. O retículo endoplasmático, tanto o rugoso quanto o líquido, eles são prolongamentos do núcleo. Eles são uma projeção do núcleo, ou seja, eles são formados a partir da carioteca, a partir da membrana nuclear. Então, logo após o núcleo, encostado, entrando em contato com o núcleo, tu vai ter o retículo endoplasmático rugoso. Logo ao ladinho, você vai ter o retículo endoplasmático liso. Beleza? Vamos lá, funções. Bem, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático liso, ele tem como uma das funções dele armazenar substâncias. Além de armazenar substâncias, como por exemplo alguns lipídios, né, alguns carboidratos, né, ele também pode fazer o transporte de substâncias, está fazendo a distribuição e o transporte de determinadas substâncias, mas as principais funções dele que vem realmente em prova é essa aqui, ó. Desintoxicação, neutralização, entendendo neutralizar como eliminar, né? Como tirar do corpo substâncias tóxicas. Como assim, professor? Como, por exemplo, substâncias tóxicas como álcool, drogas, até mesmo medicamento ou substâncias que possam estar presentes na nossa alimentação, como conservantes, corantes, neutralizantes, entre outras substâncias aí. Então, é o retículo endoplasmático liso que faz essa retirada dessas substâncias tóxicas, beleza? Então, quando a gente consome algum álcool, consome alguma droga, consome algum medicamento, é o retículo endoplasmático que faz a eliminação dessa substância no nosso corpo. O retículo endoplasmático liso. Bem, o que mais o retículo endoplasmático liso? Qual é a outra função dele? O retículo endoplasmático liso, ele vai estar realizando também, olha aí, ó, a síntese de lipídio, beleza? Então, ele vai estar produzindo o lipídio. Professor, como assim produzindo lipídio? Principalmente o lipídio proveniente que vai dar origem aos hormônios esteroides, certo? Que tem como percussor o colesterol. Quais são os hormônios esteroides? O estrógeno, a progesterona e a testosterona, que são hormônios responsáveis pelas características sexuais, tanto masculina e feminina. Características sexuais femininas, quais são os hormônios? O estrógeno e a progesterona. Características sexuais masculinas, qual é o hormônio? A testosterona. Então, quem produz esses hormônios vai ser o retículo endoplasmático liso, beleza?
Então essas duas aqui são as principais funções do retículo endoplasmático liso, são elas que são mais cobradas em suas provas. Retículo endoplasmático rugoso, ele também faz armazenamento de substâncias, como proteínas, como lipídios, alguns carboidratos. Também faz a distribuição e transporte. Mas a principal função do retículo endoplasmático rugoso vai ser a síntese de proteína. Eu só pensei que a síntese de proteína quem fazia eram os ribossomos. Mas o retículo endoplasmático rugoso não está cheio de ribossomo? Tá, professor, está cheio de ribossomo. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai ser responsável pela produção de proteínas, beleza? Então, a principal função dele, síntese proteica, que é a mesma função do ribossomo. Além disso, ele tem uma outra função também bastante importante, que é a síntese de enzimas digestivas. Por quê? Porque a enzima digestiva, a enzima que faz o processo de digestão, nada mais é que uma proteína. Então, se o retículo endoplasmático rugoso ele é responsável pela síntese proteica, claro que ele vai ser responsável pela produção de enzimas que são responsáveis pelo processo de digestão da célula. Beleza? Então não esquece, retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter como principal função síntese de proteína e síntese de enzimas digestivas. Mas ele também vai realizar a função como armazenamento de substância e também distribuição e transporte de substâncias. Para finalizar, eu tenho o complexo de Golgi, cara. O complexo de Golgi ele vai ser formado por um conjunto de cisternas achatadas. Cada uma dessa cisterna, cada uma dessa bolsinha é chamada de dictiossomo. E todos os dictiossomos, todo mundo juntinho, forma uma estrutura chamada de complexo de Golgi ou complexo golginiense, beleza? Tranquilo? Professor, e qual é a função do complexo de Golgi? Cara, ele é muito importante para a célula. Por quê? Uma das funções dele aqui, é ele que vai fazer o processamento das proteínas. Olha aí, o processamento, não é a síntese, não é a produção. O que é esse processamento? Bem, logo que uma proteína ela é produzida na sua forma primária, ou seja, ela ainda é primitiva, não tem uma função, ela não vai conseguir desempenhar a sua função. Então ela é mandada para o complexo de Golgi, então a proteína ela é mandada para o complexo de Golgi, onde ela vai sofrer um processo de amadurecimento, onde ela vai mudar a sua configuração de primária para secundária, secundária para terciária, e também de terciária para quaternária, também chamada de conjugada. A partir da terciária, a proteína já pode desempenhar a sua função. Então, terciária já desempenha essa função, quaternária já desempenha essa função. Só que elas só conseguem adquirir essa maturidade aqui no complexo de Golgi. Então, elas são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso e elas são endereçadas, elas são encaminhadas para o complexo de Golgi, onde ela vai passar por esse processo de processamento, onde ele vai passar por esse processo de amadurecimento. Bem, depois que ela sofre esse amadurecimento, ela pode ficar armazenada no complexo de Golgi. Além de ficar armazenada, ela já pode ser colocada em vesículas, em pacotinhos, onde ela vai sofrer o empacotamento. Depois, ela vai sofrer um fenômeno chamado de secreção celular. O que é essa secreção celular? Está aqui, São essas vesículas que estão sendo mandadas embora. Como assim mandadas embora? Elas estão levando as proteínas para o seu destino final, onde elas vão realizar a sua função, beleza? Então, no complexo de Golgi, a proteína ela sofre um amadurecimento, ela vai passar por um armazenamento, ela vai sofrer um empacotamento, depois pacotinho, que são essas vesículas, depois ela vai passar por um processo chamado de secreção celular, onde ela vai ser exportada, onde ela vai ser eliminada, onde ela vai ser encaminhada para o seu destino final. Além disso, o que mais o complexo de Golgi faz? Cara, ele faz muitas funções. Uma das funções dele, outra função dele, é a formação do acrossomo. O que é um acrossomo? É uma estrutura que fica na região anterior da cabeça do espermatozoide, que funciona como se fosse uma broca, certo? Uma broca é algo que perfura, Então, cara, como é que ele funciona como se fosse uma broca? É porque esse acrossomo libera uma enzima chamada de hialuronidase. E essa hialuronidase, ela vai perfurar as barreiras do óvulo, tanto a corola radiata, depois a zona pelúcida. Então, essa
esse acrossomo ele é importantíssimo no processo de fecundação, onde o espermatozoide ele consegue entrar no óvulo, beleza? Então o espermatozoide ele só consegue entrar no óvulo graças ao acrossomo, e o acrossomo ele é formado a partir do complexo de Golgi. Outra função do complexo de Golgi, formação de lisossomos, cara, e também peroxissomos. Lisossomos, como eu já falei anteriormente para vocês, são enzimas digestivas, que são vesículas cheias de enzimas digestivas. Depois a gente vai vou falar mais especificamente dos lisossomos e das possibilidades que existem com essas enzimas digestivas. Mas só falando aqui, né, então é o complexo de Golgi que forma os lisossomos, que está cheio de enzimas digestivas, então ele vai fazer a digestão celular. Beleza? Outra estrutura que o complexo de Golgi forma são os peroxissomos. Também são estruturas, são vesículas que vai ter a função de desintoxicação da célula, desintoxicação de substâncias provenientes da catalase, né? Vai realizar a catalase, que é proveniente de reações químicas, aí uma enzima catalase que vai ser proveniente de reações químicas que a célula vai estar sofrendo. Bem, uma outra função do complexo de Golgi é a produção de polissacarídeo. O que é um polissacarídeo? É um carboidrato, principalmente na nossa região do nosso estômago. Lembra que o nosso estômago ele é uma das regiões que é responsável pela digestão de proteína, certo? Mas por que a gente não digere a nossa proteína, a parede do nosso estômago? Porque o complexo de Golgi da parede estomacal produz um polissacarídeo, um muco, que protege o nosso estômago contra nossas enzimas digestivas. Bacana, né? O complexo de Golgi, ele é muito importante pra gente, beleza? Então o complexo de Golgi, cara, ele exerce diversas funções. E tá aqui todas essas funções. Processamento de proteínas, formação de acrossomo, formação do lisossomo e do peroxissomo e produção de polissacarídeo. Beleza? Então eu falei pra ti dos centríolos, ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso e o complexo de Golgi. Uma imagem esquemática para a gente ver todo o processo acontecendo. Então tá aqui o núcleo, como falei para vocês, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso são um prolongamento, são uma continuação do núcleo, certo? Retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteína. Retículo endoplasmático liso, produção de hormônios esteroides, produção de lipídios e também a desintoxicação do corpo. Olha aqui, ó, as proteínas sendo endereçadas para o complexo de Golgi. O que faz o complexo de Golgi? O complexo de Golgi, ele faz processamento da proteína, onde ela vai sofrer a transformação, o empacotamento, o armazenamento e depois a secreção celular. Complexo de Golgi, formação dos lisossomos, do peroxissomo. Complexo de Golgi, formação do acrossomo do espermatozoide. Complexo de Golgi, produção do polissacarídeo que vai fazer o revertimento da parede do nosso estômago, beleza? Além disso, vai ter aqui, olha, os ribossomos, esses pontinhos aqui, ribossomo, que é responsável pela síntese proteica. Só não está aqui na nossa imagem, né? Mas vocês já sabem que são os centríolos que vão estar participando aí do processo de divisão celular e da formação dos cílios e dos flagelos. Beleza, galera? Bem, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham prestado atenção na aula e essas informações já são importantes para a resolução de algumas atividades que eu vou estar enviando para vocês, que a gente vai estar realizando aí futuramente. Beleza? Muito obrigado, continue assistindo as próximas aulas. Valeu, tchau!